e lembre-me sempre de gravar, por favor. Bom, como o nome assim mesmo é, vamos a falar sobre essa variabilidade temporal. O que quer falar? Que temos diferentes escalas de tempo, que são muito importantes no momento de entender a variabilidade, variações que tem o clima, não? E como a parte da biologia, as questões bióticas, tem um feedback, uma retroalimentação com todo esse sistema terrestre, não? Vimos na aula anterior como no caso de diferentes ecossistemas, por exemplo, no clima regional do Brasil, eles têm um tipo de comportamento feedback com o clima, quando temos mais mata, quando temos menos mata, mais umidade, e isso, por exemplo, um fator de dependência, um fator eh, muito importante, em tanto que vai aumentando a umidade, em tanto vai aumentando a vegetação. Se reduz a umidade, reduz a, a vegetação. E desse mesmo jeito, não? Um jeito em vice-versa. Então, é bem importante entender como essas questões biológicas, que fazem parte da biota, têm um comportamento, um tipo de efeito direto sobre o clima, né, do mundo. Então, isto é bem importante para vocês compreender a seguinte parte, não? Vamos a começar vendo, isto é praticamente de Global Change and Earth System, que é um livro bem interessante que vocês podem olhar um pouquinho, se não conseguem na internet, se me falar, eu envio para vocês. Vamos a ver essa variabilidade. Que falamos no momento de variabilidade temporal no sistema terrestre, não? Vocês devem ter em conta que existem escalas muito grandes, tá? Que ainda se os seres humanos meio estávamos fazendo algum tipo de aparição, não? O Homo sapiens. Eh, ainda se, por exemplo, existiam outros tipos de espécies de seres humanos, de bípedos, agora eu esqueci. Bom, de nossa família de primais, bom, não sei o nome em português, desculpa. Eh, e de primates, desse jeito, nós vemos que o nosso conhecimento sobre o clima, tá, é bem curto, tá? Lembremos, por exemplo, essa imagem do pau de golfe, que somente temos alguns dados mais certeiros que falam sobre como a partir da Revolução Industrial começa esse aquecimento global e como encontramos que tem uma dependência, uma correlação com as emissões de dióxido de carbono, tá? Mesmo assim, já depois dessas observações que são confirmadas com outro tipo de instrumentos, de técnicas, outro tipo de perspectivas. Então, aí vemos como temos um pequeno período de tempo, tá? Mas também tem outras técnicas que conseguem entender esse passado através das amostras em gelo, em camadas de gelo. Vocês veem que às vezes colocam um instrumento que vai até 200 metros, 500 metros abaixo do gelo, não? E como realmente com isso conseguimos entender como foi a atmosfera no momento, em um momento particular. Então, com esses dados que são dados empíricos, tá? Nós conseguimos reconstruir uma história. Mas, de outro jeito, da parte teórica das observações, nós também podemos reconstruir um tipo de escalas temporais muito mais longas, tá? Por exemplo, podemos ver as variações orbitais, tá, do planeta Terra. São variações que são naturais, tá? Que faz parte da mesma dinâmica dos corpos celestes. Podemos falar que existem, entre outras, três tipos de periodicidades, tá? Que vem uma, uma que contém uma atrás, uma após de outra, não? Que são conteúdas e que eles vão mudando praticamente tanto a posição da Terra contra o Sol e como
todas essas mudanças também vão influindo no clima da Terra. Muitas vezes, as eras de gelo foram uma posição muito distante da Terra do Sol, tá? Em um período histórico. Então, desse jeito, podemos falar de três tipos de periodicidades. O primeiro é a precessão, o segundo, a obliquidade, e a terceiro é a excentricidade. Aqui vemos como, por exemplo, esse tipo de periodicidade faz parte da órbita terrestre, tá? E aqui, por exemplo, todos esse tipo de períodos, não, são parte dos ciclos de Milankovitch. Esses ciclos, esses três ciclos são praticamente aqui como a imagem da esquerda, posso mostrar. Temos um tipo de precessão, primeiro este, não? A precessão que vem praticamente, que vai mudar entre 26.000 a 21.000 anos, que vemos aqui também, onde está a precessão, tem um tipo de precessão axial, que é o movimento dos polos magnéticos, não? E outro também uma precessão axial, que são praticamente as diferenças que a mesma órbita terrestre tem em seu momento em que ele vai se movimentando junto com o Sol, não? Vocês sabem que o sistema solar é um sistema em movimento constante, junto com a galáxia. A galáxia também está em movimento constante. Nós vamos dirigindo, acho que até o conjunto de estrelas da Libra ou de Gêmeos, agora não lembro. Acho que para o Libra ou Virgo até esse tipo de cúmulo. Então, praticamente todo o universo está em movimento constante, não? Ele está em movimentando. Então, essa imagem que nós temos da Terra circundando o Sol é muito uma perspectiva pobre, não? O que ele faz realmente, ele vai detrás do Sol, porque o Sol se vai movimentando, ele vai fazendo este movimento, tá? Vai se aproximando e vai se distanciando. Tá? E também nessa distância também vai rotando um tipo da elipse que ele tem. O mesmo axis ele vai mudando constantemente, tá? Mas o Sol vai se movimentando com todos os planetas. E também devemos lembrar que, em verdade, o sistema solar não gira no redor do Sol, tá? Gira em um ponto que fica mais ou menos aqui fora do Sol, que é praticamente um centro de massas, que são a diferença de gravidade entre o Sol e o Júpiter. Tá? Nesse sentido, o sistema solar tem dois corpos mais importantes, que são o Sol e o Júpiter, em massa, e entre eles conseguem fazer um ponto específico particular também, que vai mudando, vai se aproximando, vai se alongando, em medida que o Júpiter está perto ou não do Sol, tá? Nesse sentido, é importante entender isso também, não? Mas nesta vista simples, todos sabemos que vai mudando, vai no redor do Sol. Então, essa precisão, praticamente, o que mostra esse movimento, como um movimento de cabeça, não? Da Terra. Também temos o seguinte, é a obliquidade, tá? Que é essa diferença entre o axis menor e não, axis não, eixo menor e eixo maior, tá? Por exemplo, aqui podemos ver, e a obliquidade, e ela vai mudando praticamente entre os diferentes, muito longos períodos de tempo, também vai se misturando com essa precisão, ou esse cabeceio, com as diferentes posições da Terra, e vai aproximando, tá? Fica próxima à Terra, como também fica distante. Não é uma elipse assim completa, não? Ele está um pouquinho mais como neste sentido, não? Tá? Vai se aproximando, vai se alongando, etc, não? E também não é uma elipse totalmente, como vocês veem, não é uma elipse perfeita, não? Então, o importante é entender que essas distâncias também vão marcar eras totais ou eras de muito tempo, de longo tempo, para o clima da Terra. Por exemplo, as eras glaciais, as eras de mais calor.
As eras são praticamente como estações, como variações estacionais cósmicas, que também vai se somando com as minhas variações próprias da Terra. E o seguinte é a periodicidade por excentricidade, né? Que é praticamente essa distância que tem entre o eixo mais curto, a metade do eixo mais curto, como a metade do eixo mais longo. E podemos ver aqui praticamente, isto que eu estava explicando, vem aqui, por exemplo, aqui vem, vocês veem que a elipse do Sol, a elipse da Terra também muda, não sempre é constante, não sempre assim, também pode ser assim, pode ser um pouco mais arredondada ou também mais elipsoidal, tá? Então, todo esse tipo de movimentos e de posições que tem na Terra ao Sol, frente ao Sol, são as que elas fazem esses tipos de variações orbitais, tá? E elas mesmas vão se combinando e criando diferentes períodos de clima da Terra, do clima da Terra, do clima interno da Terra. Mas como nós podemos relacionar esse tipo de... Já sabemos que matematicamente isto acontece, essas elipsoides, isto acontece, e provavelmente, se fazemos todos os cálculos, sabemos que a um momento a Terra estava muito mais distante do Sol, o período mais distante, mas isso, como nós podemos saber o que aconteceu realmente na Terra, tá? O importante é corroborar, tá? Confirmar, validar que essas projeções teóricas que são feitas aqui nas variações orbitais podem se constatar, podem se confirmar através desses instrumentos e de medições empíricas. Mas como fazemos isso? Tá. A primeira coisa é achar ou encontrar um tipo de evidência, a evidência que sofreu menos mudanças, tá? Nesse sentido, o gelo, tá? As camadas de gelo, são aquelas que permitem conhecer eh, com muito pouca variação, diferente do tipo do solo que nós temos aqui, que pode mudar com uma erupção vulcânica, etc. Mas precisamente porque, ainda assim, quando temos o solo que não pode se movimentar em muitos anos, em muitos milênios de anos, eles não estão absorvendo, eles não deixam muita evidência da atmosfera. Tá? Tem evidência das mudanças geológicas, vocês colocam, acho que o nome em português também pode ser o mesmo, mas o penetrômetro ou o barreno. Não sei se vocês conhecem barreno para Sol. Vou mostrar acá. Olá, gente. É que estou ficando sem internet. Vocês estão escutando ainda? Estamos. Tá. Sim, sim. Às vezes parece que fica com chiadinho, pelo menos para mim. Mas eu estou Para mim também um escutando. pouco. Às vezes dá um chiado, Como? às vezes dá um chiado, assim, um barulho no fundo. Né? É um barulhinho, mas dá para ouvir bem, entender bem. Bom, se precisam. É mais ou menos um tipo de... Vocês veem, estão enxergando meu celular aí? Estamos. Isso. É um instrumento que serve para ir à profundidade do solo, não? Este é um pequenininho que vai praticamente 1 metro ou 2 metros no máximo, mas com outros instrumentos que vão um pouco mais no fundo do solo, conseguimos chegar até as camadas ou as capas de solo. A questão é que o gelo, a ser um líquido que se congelou, ele está retendo os gases da atmosfera que estavam livres nesse momento. Vocês veem, por exemplo, vai colocar um gelo na geladeira, vocês colocam água, tá? Colocam água e vocês vão a colocar aí na geladeira.
Quando vocês pegam, eles têm borbulhas, bombas ou borbulhas? Como é o nome? Olá? Gente, olá. Eu não entendi o que o senhor quis dizer. Dentro do gelo, dos cubos de gelo, vocês têm umas bolas de ar. Umas bolinhas, né? Bolinhas. Como é o nome disso? Isso. Bolinhas? Agora. Eu digo assim, parece que ficam umas bolinhas, né? De ar, assim, fica. Bom, mas o nome específico. Bom, também não sei o nome específico. Bom, essas bolinhas do ar é porque são bolinhas do ar livre, não? Esse ar contém uma série de características próprias dos gases que estavam livres nesse momento. Quando você colocou o água a congelar, e ela congela, ela vai atrapar, vai manter uma evidência do ar nesse momento. Então, nesse sentido, quando vocês vão aqui às camadas de gelo e vocês vão mais embaixo, tá? Bem baixo, vocês conseguem que essas camadas de gelo contenham ou deem informação sobre os gases que estavam livres nesse momento. Por exemplo, e como podemos isso? Podemos relacionar, porque cada uma dessas camadas tem um tempo definido de existência. Por exemplo, 100 anos, 100.000 anos para trás, 500.000 anos para trás, e desse jeito nós conseguimos estender nossos dados, ou nossa coleta de dados empíricos, há momentos onde nem conseguíamos de outro jeito ter informação. Uma dessas mais importantes, dois tipos de análises que são, ou duas locações importantes para a coleta desse gelo, e os glaciares de Vostok e de Groenlândia, tá? Em comparação, como nós vemos aqui, acho que este é um tipo de informação, acho que este é de Vostok. Conseguimos ver, por exemplo, a profundidade em metros, 0 anos, 500 anos, 1.000 anos, que corresponde diretamente a profundidade em metros, 500, 1.000 metros, 1.500, 2.000 metros, tá? Que corresponde, como aqui no eixo embaixo X, a uns anos, tá? Por exemplo, aqui temos que 50.000 anos corresponde mais ou menos a 750 metros as profundidades nessa camada de gelo. E aqui temos, por exemplo, 3 tipos de gases, que são, dois tipos de gases, que são CH4, metano, e dióxido de carbono, tá? E, bom, estas são isolações, aqui vemos derretimentos, etc. Bom, não vamos a colocar, não vamos a prestar atenção neste, pero mais praticamente nisto. E também conseguimos, desse jeito, conhecer a temperatura devido aos tamanhos das mesmas bolinhas de ar. O que nós vemos praticamente, vocês veem aqui que no dióxido de carbono ele vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, e assim, não? Desse jeito vemos como, por exemplo, o gás metano desce, aumenta, desce, aumenta, desce, aumenta. E praticamente correlacionado totalmente, tá? E desse jeito vemos como a mesma temperatura se comportou nessas épocas. Então, o que nós vemos? Quando temos picos ou aumentos de temperatura, também tínhamos liberações de dióxido de carbono e de gás metano. Quando a temperatura foi descendo, também foi descendo o gás metano e o dióxido de carbono. Então, o importante aqui é ver como eles estão se comportando do mesmo jeito. Em medida que a Terra fica mais quente, ela vai liberar, ou esse tipo de sumideiros, ou de armazenamentos de gases de efeito invernadeiro, eles vão também a liberar, como vimos na aula anterior, com o caso do permafrost ou com o caso do mar.
E por isso que o problema mesmo não é que aumente um grau, é que aumenta esse grau, libera dióxido de carbono e gás metano, e por esse efeito vai aumentar outro grau mais, tá? Não somente a mesma temperatura, né? É que ela consiga se retroalimentar desse mesmo efeito desses gases que estão sendo liberados com essa liberação de armazenamento, não? Mas quais são esses tipos de resultados gerais que vemos nas análises do gelo? O primeiro é que as mudanças maiores do sistema terrestre ocorrerão em escalas menores que os ciclos glaciais ou interglaciais, que são este tipo de variações. Muitas variações, um pico alto, muito baixo, assim, vai subindo e descendo, rapidamente. E essas mudanças aconteceram em períodos muito curtos. Olhem aqui, por exemplo, o tope deste ciclo subiu, mas aconteceu no menos de 500 anos, em menos, não? Esta subida aconteceu em 200, 300 anos, tá? Esta subida de temperatura, tá? Por exemplo, aqui temos que 0 graus, 2 graus, menos 2. Então, por exemplo, subiu de menos 8 graus de temperatura até 2 graus acima do zero. As mudanças registradas foram rápidas e com alta amplitude. Tá? Alta amplitude é esta diferença entre as frequências das mesmas medições, quer dizer que subiu rapidamente, que subiu, que praticamente foi muito alta essa subida e que também foram muito rápidas. Tá? As mudanças demonstraram, esse tipo de mudanças demonstraram coerência espacial. Mas quando analisadas com maior resolução temporal, não foram sincrônicas. Isso é porque, em comparação Vostok com Groenlândia, quer dizer que tudo aquilo que aconteceu em Vostok aconteceu em Vostok. E tudo aquilo que aconteceu em Groenlândia aconteceu em Groenlândia, mas não aconteceu no mesmo momento entre essas duas camadas de gelo, entre esses dois glaciais. Sim, entre esses dois glaciais, falemos assim, agora esqueci o nome. Então, essas duas locações, que quer dizer? Que praticamente tem um sentido que no redor de Vostok e no redor de Groenlândia, as mesmas coisas foram dependentemente espaciais. Vocês talvez lembram a primeira e a única regra da geografia? Vocês, os geógrafos, estão por aí? Caíram? Estamos, mas qual regra você está A regra referindo? é a regra de dependência espacial. Vocês conhecem a regra de dependência espacial? É a única regra da geografia. E que praticamente é a parte mais pragmática da geografia. Bom, o que ela fala é que cada vez que vocês têm um tipo de objeto, esse objeto vai ter umas características mais parecidas com seu entorno, tá? Com seu redor. Mas essas características vão desaparecendo ou vão diminuindo em medida que ela vai se distanciando desse mesmo objeto, que a medição vai se distanciando desse mesmo objeto. E isso é praticamente a única regra da geografia. Aquelas coisas que ficam juntas são mais parecidas daquelas que são mais distantes. Então, nesse sentido, vemos como há o mesmo comportamento entre os dois glaciais do Vostok e Groenlândia, mas quando eles estão tão distantes, tá? E praticamente não tem nenhum tipo de semelhança. Então, o interessante aqui é ver que o mesmo comportamento a atmosfera não teve o mesmo comportamento espacial, como vemos atualmente, não? Umas partes chove, umas partes está mais quente, etc, etc. E isso praticamente faz parte da mesma natureza. Também vemos que o último resultado que podemos sintetizar ou compilar, que eu tentei compilar, é que foram produzidos avanços e atrasos complexos interhemisféricos, quer dizer, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, entre o hemisfério que precisam mecanismos retroalimentadores para amplificar e propagar essas mudanças. Então, para que alguma coisa global aconteça no mesmo momento, como o filme como é? O dia depois de amanhã, agora não lembro, onde
Isso. começa uma tormenta muito grande, para que isso aconteça, tem que estar tudo praticamente conectado no mesmo período. Isso não vai acontecer, tá? Hemisfericamente, globalmente, essas mudanças não vão acontecer, já que elas respondem a uma situação, a umas mudanças mais locais. E esse é um grave problema também, um grande problema, porque vemos como esse tipo de redistribuição espacial é devido às diferenças dos ciclos atmosféricos, dos ciclos da chuva, dos ciclos, etc. Então, praticamente, umas partes vão sofrer mais, outras partes vão sofrer menos, ou quando umas sofrem mais, outras vão sofrer menos. Então, isso é bem interessante. Aqui esqueci de mostrar, bom, Groenlândia, vocês conhecem onde fica a Groenlândia, e aqui Vostok está aqui mais ou menos na parte da Antártica. Bom, então, nesse sentido, é importante entender que existem dois diferentes tipos de clima. Um clima global versus um clima local. Lembremos, para aqueles que não são geógrafos ou geógrafas, ou talvez não lembram, o clima são um período de tempo mais extenso, não? Anos, décadas, etc. Interanuais, por exemplo. Mas o que acontece dia tras dia é medido através do tempo, não? O tempo meteorológico. O clima é o tempo meteorológico. Então, nesse sentido, também vemos como as escalas, fora dessas escalas temporais, também as escalas espaciais global e local têm um tipo de inferência e têm um tipo de dependência especial. Bom, o que vamos ver aqui, por exemplo? Temos nesta gráfica as mudanças através do tempo de padrões conectados. Conectados são sistemas teleconectados, quer dizer, um sistema de um tipo, dois sistemas da mesma escala que estão conectados, praticamente, entre as mais altas latitudes, que são nos polos, e os trópicos, tá? Então, são falemos assim, dois padrões de clima interconectados ou teleconectados. E aqui mostramos os registros da superfície da temperatura da superfície oceânica e a precipitação, mostrando uma correlação próxima ou cercana depois de 1900, mas mostram também uma anticorrelação, uma decorrelação prévia a 1900. Tá? Então, por exemplo, aqui vemos como a temperatura da superfície a precipitação aumentava cada diminuía, mas nesse mesmo sentido que diminuía, a temperatura aumentava. Quando a temperatura aumentava, a chuva aumentava. Diminuía, aumentava. Quando a chuva, a precipitação diminuía, a temperatura da superfície aumentava. Mas isso foi até o ano 1900. Depois disso, as duas começaram a se correlacionar totalmente. Uma incrementava e outra incrementava. Uma se reduzia e outra se reduzia. Então, praticamente com isso, nós podemos ver que a variabilidade não é só refletida na temperatura. Tá? Não somente podemos falar de mudanças do clima global, do clima, através da temperatura, mas precisamos também da variabilidade hidrológica, porque elas podem estar correlacionadas ou podem não estar correlacionadas. Sendo mais importante para a humanidade, têm sido significativas em todas as escalas do passado. Porque praticamente para a humanidade que precisa dos rios, que precisa dessas questões hidrológicas para tanto sua comunicação, sua alimentação, sua vida, culturas cultivos agrícolas, tudo isso nós precisamos dessa variabilidade hidrológica, de quanto chove mais, de quanto não chove mais, ou quando começa uma seca que pode durar décadas, como podemos ter chuvas durante também anos completos. Então, com isso, nós podemos ver que não existe nada que reflete verdadeiramente a variabilidade global do clima. Global, quer dizer que não podemos falar
que todo o planeta vai aquecer 1 grau. Então, todo vamos a subir. Se aqui faz 15, agora vai fazer 16. O norte eram 12, agora vai ser 13. Não. Realmente, o que quer dizer que cada ponto, cada local tem um comportamento do clima diferente. E essas mudanças vão também se ver nesse sentido de um jeito diferente e heterogêneo. Não vai ser as mesmas mudanças do clima que temos aqui no Rio Grande em comparação com aquelas que vão ser em São Paulo ou com aquelas que vão ser em Fortaleza. Tem diferentes, não vai ser o mesmo grau, também não vai ser os mesmos 2 graus de temperatura adicional. Um alto grau de coerência global poderia se articular através das imensas variações na resposta regional. Então, para nós saber o que acontece no plano global, devemos saber o que está acontecendo em cada dessas escalas locais. Ainda maior as transições abruptas que nós vimos, que refletem a reorganização do sistema terrestre, são mais evidentes nos períodos frios e glaciais. Quer dizer que isso está acontecendo, tipo de reorganização entre eles, que como mudanças mais claras, são vistas durante os períodos frios, glaciais. Não ausentes durante o Holoceno, que é nossa época onde está o quaternário, em especial em latitudes mais baixas, tá? Então, podemos pensar que durante os períodos frios, o clima praticamente vai se acomodar, vai se reorganizar, vai ser tanto um ponto de reorganização como um ponto no qual as estruturas diferentes do sistema estão ficando um pouco menos variáveis, tá? Com temperatura, vocês imaginem, todo é mais quente, todo maior exuberância, maior umidade, maiores secas, períodos mais rápidos, etc., de chuvas mais frequentes. Então, aí, por isso, é causado tanta variabilidade. Mas, no momento dos glaciais, aí fica um pouco mais, tudo mais tranquilo, não? Tem um pouco de sentido, não? Durante o Holoceno tardio, que somos nós, quando as forças naturais e as condições contextuais foram similares àquelas de hoje em dia, há uma evidência forte de que o rango de variabilidade excedia significativamente o que aquele registrado, dando uma falsa sensação de verdadeira variabilidade do sistema terrestre ainda no Holoceno tardio. Então, praticamente, quando nós vemos que essa evidência forte dessa variabilidade excedia aquilo registrado, o que nós esperávamos frente àquele que foi registrado, então, pensávamos que praticamente as coisas não estavam acontecendo. Os instrumentos de medição têm esse tipo de culpa nesse sentido, ou também nos tipos de cálculos, ou também, imaginem que para conhecer o que aconteceu durante todo o tempo, a história não, todo este tempo longo do clima, estamos usando medições de somente 2 locais, ou estamos reconstruindo todo o clima global da história da Terra em dois locais, Antártica, um ponto assim na Antártida e um ponto no Groenlândia. Então imaginem que isso realmente pode mostrar coisas como pode ter um tipo de diferenças. O que quero dizer é que não todo está dito na mudança climática e as questões podem ser piores. Vamos a ver, por exemplo, o comportamento que tem Groenlândia e Vostok através dos anos. Aqui temos duas escalas diferentes de tempo, que uma vai desde até 400 anos atrás em Vostok, a temperatura, e outra que tem até 50 anos em Groenlândia. E aqui vemos, por exemplo, em 50 anos, esta comparação, a ver se podemos mostrar. Estes são os 50 anos de Vostok e todos estes são os 50 anos de Groenlândia, não? Então, o comportamento, aqui vocês veem uma alta variabilidade, não? Um aumento bem importante acá. E que aqui não está se apresentando. Isto aconteceria mais ou menos nos anos 20, que seria mais ou menos esta curva. Tá? Tem uma subida, mas não é muito alta, não é muito abrupta, como acontece na Antártica, não?
E também aqui vemos, por exemplo, dados em tempo até de 0 a 10 anos, de nível da água do lago Abe na Etiópia, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta. E aqui uma variabilidade interessante. Acho que estes são conseguidos através de medições sedimentológicas. E, por exemplo, aqui, outro tipo de lago que tem outro tipo de comportamento, tá? Mais variável. E este, por exemplo, são até 1000 anos. O interessante aqui é ver que as condições locais são diferem muito desse promédio global que nós queremos, o que nos gostaria saber, o que nos gostaria entender, tá? E as questões locais têm muita mudança, tanto as medições, os períodos de tempo, os intervalos, os ciclos que estamos descrevendo são muito diferentes. Então, o que pode acontecer com uma mudança de 2 graus é, falando assim, impredecível no sentido em que tem muitos fatores que podem estar ou que podem influir no comportamento próprio desse local. Vamos a fechar aí. Volvemos a abrir novamente com o mesmo link, por favor.